Vamos falar sobre o Oriente Médio, porque a tensão aumenta cada vez mais por lá. Hoje a Crimeia informou que foi alvo de um ataque da Ucrânia. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos haviam atacado alvos de forças apoiadas pelo Irã no Iraque. E tudo isso, claro, é assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, querido, boa noite para você por aí já. Eu começo pedindo para você uma atualização, porque os fatos estão se sobrepondo por aí para a gente entender como é que está a situação. Mais uma vez, boa noite. Boa tarde a você, Aros, aos nossos comentaristas, todos que acompanham o 3 em 1. Realmente, nas duas principais guerras em curso, hoje foi um dia importante naquilo que nós vemos de movimentações regionais localizadas no aspecto da geopolítica e do geoestratégico que nós falamos também, no aspecto militar. Na Península da Crimeia, essa localidade que foi anexada pelos russos de maneira unilateral lá em 2014, os ucranianos conseguiram, então, atingir um navio de guerra muito importante dos russos, o Novo-Cherkassk, que estava lá no porto de Feodósia, um dos portos mais importantes também, uma grande explosão, como nós vemos aí na imagem. O presidente Volodymyr Zelensky parabenizou as suas tropas por ter conseguido atingir esse alvo militar. Não sabemos até que ponto o navio foi destruído, mas com certeza causou um enorme impacto. O Kremlin confirmou que foi atingido, além de ter tido um dos seus soldados a bordo mortos. A gente vê que, nesse sentido, o presidente Zelensky tem tentado mostrar algum tipo de resultado para os aliados da OTAN, depois de meses sem ter muito sucesso nessa contraofensiva e, inclusive, perdendo territórios importantes, a exemplo daquilo que aconteceu hoje também no Oblast de Donetsk, a região de Donetsk, onde mais uma cidade importante, cidade de Marianka, foi dominada pelos russos. Então, esse momento de impasse entre as tropas russas e ucranianas, com poucas vitórias para cada um dos lados, indica quão difícil tem sido para com que o exército de Zelensky penetre as linhas de defesa russa e consiga fazer algum impacto que modificará o futuro dessa guerra. No Oriente Médio, como você bem colocou, tirando a guerra que continua em curso dentro da faixa de Gaza, dentro daquilo que a gente observa na parte central do enclave, com muitos bombardeios israelenses, no aspecto regional, uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, que fica em Erbil, a capital do Kurdistão iraquiano, foi atingida por drones mandados por um grupo também fundamentalista aliado do Irã nessa região. Inclusive, 3 soldados ficaram feridos, um deles em estado grave, e o presidente Joe Biden, através das forças de defesa dos Estados Unidos, prometeram retaliação. Não sabemos ao certo como isso vai acontecer, se isso pode desencadear uma nova fase da presença militar americana no Iraque, que é algo que acontece por lá desde o ano de 2003, relembrando a queda do ditador Saddam Hussein e todo esse processo que foi muito criticado pela comunidade internacional, e nesse sentido o medo da guerra se espalhar. Esses rebeldes apoiados pelo Irã, que atuam no Iraque, disseram que fazem isso também em solidariedade ao povo palestino, contra tudo que Israel e os Estados Unidos têm proporcionado na faixa de Gaza. Lembrando que todas essas falas vêm através desses porta-vozes, não refletem, obviamente, a nossa opinião, mas é algo que preocupa bastante toda esse drama regional também no Mar Vermelho, os Houthis sempre atacando embarcações comerciais e também embarcações militares, o que pode elevar o clima de tensão e o espalhamento dessa guerra além dos confins de Israel e Hamas, como nós temos observado desde o começo do mês de outubro. Luca, o nosso Fábio Piperno quer fazer uma pergunta a você. Fala, Piperninho. Ô, Luca, tudo bem? Bom, você abordou uma série de tópicos aí e todos eles muito, muito relevantes. No caso, por exemplo, de Israel, né, Luca, surgem já números que dizem respeito ao rombo orçamentário que a guerra já causa em Israel. E que Israel, inclusive, tentaria, de todas as formas, apressar esse final da guerra, no máximo até fevereiro, para que essa conta não se torne ainda mais salgada. E falando em dinheiro, também fica claro que, nessa situação da guerra na Ucrânia, isso é como um jogo de xadrez que está absolutamente amarrado. Nenhuma peça consegue se mover muito. Nenhum dos dois lados, nesse momento, consegue cantar grandes vitórias. Mas é evidente também que a Ucrânia,
corre contra o tempo, porque quanto mais a guerra se prolonga, mais a Ucrânia teria dificuldades em conseguir dinheiro vindo dos Estados Unidos e também dos países da União Europeia, que de alguma forma já começam a se tornar um pouco refratários à ideia de continuar colocando dinheiro lá ad eternum. Como é que você vê, Luca, nesses dois frontes, a questão econômica esgarçando aí vários dos contendores? Olha, essa questão tem sido fundamental, Piperno, porque nós não podemos nos esquecer que há cerca de 2 semanas, Volodymyr Zelensky, inclusive, esteve nos Estados Unidos, falou ao Congresso americano, ao Senado, visitou a Casa Branca, tentando fazer com que os senadores republicanos que travam a votação do orçamento de ajuda a Israel e à Ucrânia pudesse sair do papel e ser aprovado até o final de 2023, algo que não teve sucesso. Lembrando que os americanos pretendem aprovar cerca de 60 bilhões de dólares em ajuda aí conjunta para a Ucrânia e para Israel, e considerando esse rombo orçamentário que de fato existe no Estado de Israel, o premier Netanyahu também depende desse dinheiro. Os Estados Unidos, desde a fundação mais ou menos de Israel, ajudam com o Ministério da Defesa, né, com as Forças de Defesa de Israel de maneira anual. Esse valor, na atualidade, ele equivale a 3 bilhões de dólares, o que é uma quantia considerável, considerando também todo o orçamento dos demais países da região, mas não teve essa aprovação inicial. E o presidente Biden recebe essa pressão dos aliados, tanto Zelensky quanto Netanyahu, ao mesmo tempo que, no caso de Zelensky, a situação é mais delicada, porque ele sabe que a política externa de Donald Trump, no seu possível retorno à presidência dos Estados Unidos no final do ano que vem, começo de 2025, poderá então significar uma queda completa daquilo que ele recebe, tanto para a manutenção do próprio governo da Ucrânia, quanto também nas chances de reviravolta no aspecto militar e reconquista de territórios. Eu acredito que nesse aspecto da política interna vai ser crucial, um tema que vai ser abordado nas eleições americanas. O presidente Donald Trump, ele em outras ocasiões, até enquanto presidente, cobrou muito a OTAN por realizar a sua parte em relação ao investimento militar, que tudo não poderia cair somente sobre os ombros dos Estados Unidos, e agora há uma pressão interna do próprio Partido Republicano que o dinheiro se volte também para as questões internas, para o déficit interno dos Estados Unidos e as próprias patrulhas da fronteira com o México que estão defasadas, e nesse aspecto os aliados ficam muito preocupados como esse cenário eleitoral vai afetar toda a situação no leste europeu e no Oriente Médio. Ô Luca, para a gente fechar, o grande opositor do Vladimir Putin foi localizado. Como é que ele estava? Conta a história para a gente do Navalny. Ou Navalny ou Navalny? Qual é a pronúncia correta? E como é que estava a situação dele? Eu acredito que seja Navalny, que não falo muito bem russo, entendo apenas algumas palavras, mas isso talvez não seja o mais importante, Carlos. O interessante, como você bem mencionou, ele estava desaparecido desde o começo deste mês de dezembro, desde o dia 6 de dezembro, os seus advogados e colaboradores não tinham notícia do seu paradeiro, do seu estado de saúde. Vale lembrar que ele, há alguns anos, foi supostamente envenenado pelo Kremlin, né? Seguiu para a Alemanha, foi tratado lá e quando regressou à Rússia em 2021, foi colocado imediatamente na prisão. Ele diz que é por questões políticas, por perseguição política, cerca de 19 anos de reclusão, inicialmente ficando em uma colônia penal a 250 quilômetros de Moscou. Então, ele tem esse contato constante com seus advogados, porque há uma mobilização política até que grande na Rússia, ele sendo uma das poucas vozes de oposição que surgiram durante esses 20 anos de Vladimir Putin, mas desde 6 de dezembro, como eu disse, não sabiam onde ele estava. E ontem foi confirmado através dos seus advogados que ele está em uma nova prisão na região do Ártico, essa a 1.900 quilômetros da capital, e que diz que o seu estado de saúde não é dos melhores, mas está estável, está conseguindo agora se comunicar com todos aqueles que são o seu principal canal de comunicação com o mundo exterior, se assim podemos dizer. Vale lembrar que durante as últimas semanas, o Senado da Rússia aprovou as eleições de 2024 para acontecerem no dia 17 de março e o presidente Putin se confirmou como um dos candidatos, talvez o mais importante, talvez o único deles, já que na oposição não há nenhum partido que conseguiu se organizar o que seja eleitoralmente viável, até considerando o próprio sistema eleitoral na Rússia, como é complexo, como não é tão
não segue a lisura democrática como os demais países, se assim podemos dizer, de maneira educada. O Luca Bassani volta logo mais aqui na programação da PAN. E, Luca, a questão da pronúncia nós vamos resolver, porque Piperninho está concluindo o módulo básico de russo. E a Niga Varil Paruski Otin Harashó. Olha lá, tá vendo? Ele resolverá para nós a questão da pronúncia em uma videoaula que ele vai oferecer, exclusiva para nós aqui da PAN. Um abraço, Luca. Bom trabalho por aí. Спасибо большое, Piperno. Até logo. Спасибо. Não tô entendendo nada, parece russo.